Boa noite, pessoal. Tudo bem? Washington por aqui. Bem-vindos à aula 5 da disciplina de gestão de projetos. Como vocês viram nas demais disciplinas, a aula 5 ela é dedicada a apresentar uma ferramenta, uma metodologia que visa nos ajudar ou nos socorrer no ambiente de trabalho. E hoje a gente vai mostrar aqui como fazer num Excel de forma rápida, em poucos minutos, quando não se tem ali uma ferramenta de projetos em mãos. Né? A exemplo, você está ali há 20 minutos, 10 minutos de começar uma reunião no qual é interessante que se apresente um cronograma. E esse cronograma vai ser utilizado para poder fazer alinhamentos com a equipe, com as partes envolvidas. E então você precisa colocá-lo na tela e precisa fazê-lo de forma rápida. A gente vai mostrar aqui o passo a passo na tela. Na verdade, você precisa ter em mãos ao menos as etapas do processo. E eu comecei a preencher aqui, né? Antes de começar, vamos terminar. A gente vai usar como exemplo uma instalação de um acelerador linear. E é claro, gente, que a instalação de um acelerador linear envolve etapas muito mais complexas que isso aqui. O foco mesmo é apresentar aqui na planilha de forma fácil como elaborar esse cronograma de maneira rápida e num vídeo curto também. Então a gente tem as etapas, né, as subetapas de cada processo. A gente vai inserir aqui ao lado as datas de início e as datas de final de cada uma das etapas, o período de obra e o quanto foi evoluído de cada obra. O início e a data final. A data de início está errada ali, deixa eu alterar. 31/12 é correto. Aqui, deixa eu só dar uma encurtadinha nas linhas. E aqui na célula H2 a gente vai colocar a data de início, a primeira data do cronograma, né, por onde o cronograma vai iniciar. E a partir dela a gente vai esticar para cá as demais datas. É interessante, para ocupar menos espaço, ficar num layout interessante, colocar a data assim na vertical e assim a gente vai manter. Certo? Vamos puxar para cá. A data de início está diferente. 25 não, é 24. Deixa eu só corrigir. Pronto, ficou perfeito. Na célula H6, a gente vai colocar a fórmula para poder iniciar, né, de uma forma visual e que seja interessante o cronograma. Deixa eu só fazer algumas alterações aqui para poder corrigir e chegar na fórmula correta. E aqui está, gente. Na célula H6, a gente vai iniciar aqui a gente vai inserir a fórmula e depois a gente vai arrastar para as demais células de forma a preencher toda a tela do cronograma. E para a gente elaborar esse cronograma, é interessante que a gente coloque as células baseadas em 0 e 1. Né? E aqui, para poder fazer isso, a gente precisa fazer algumas condicionais. E a gente inicia essa condicional colocando aqui igual se, é uma fórmula comum do Excel, H2 que é a data, e por isso a gente inseriu a data aqui em cima. Se H2 é menor que D6, que é a data final, mais 1, a gente vai colocar o número 1 aqui. E aí, do contrário, né, acontecendo isso, né, na verdade, se H2 menor que D6 menos 1, a gente executa uma outra condicional. Né? E a gente vai colocar se H2 maior que C6 menos 1, a gente vai colocar 1. Então, a gente está praticamente dizendo para essa célula aqui que se a data atual estiver entre a data de início e de final,
a gente vai colocar o número 1 nela aqui, para diferenciar ela das demais células. Do contrário, a gente vai colocar o número 0, independente da qualquer uma das condicionais que não atender, o número vai ser 0, certo? Esse cifrãozinho aqui a gente coloca para a gente conseguir arrastar as células obedecendo a regra que a gente colocou. Então, quando eu arrastar as células para cá, eu quero que as células, né, que nesse momento está no H2, ande junto com as colunas. Porém, eu quero que mantenha as linhas aqui, né, as colunas, na verdade. Eu quero que ande ao longo das colunas e eu quero que fixe aqui, né, nessas linhas aqui. Certo? E para fazer isso a gente coloca o cifrãozinho. Cifrãozinho antes a gente está travando as linhas. Cifrãozinho depois da letra a gente está travando as colunas. Inclusive a gente pode ver aqui que a gente travou as linhas, ou seja, quando a gente arrastar para cá a gente travou as linhas. Quando a gente arrastar para cá a gente vai conseguir andar, porém aqui vai ficar travado. Porém quando a gente andar para baixo, aqui vai a célula, a linha 2 vai andar. Então, para a gente poder travar ela, a gente precisa colocar aqui o cifrãozinho, certo? Vamos colocar aqui o cifrãozinho travando também as linhas. Vou mostrar aqui para ficar bem fácil. Olha só, à medida que a gente anda para cá, a gente caminha aqui, porém não caminha nessa linha. A gente vai mudando as colunas, porém a linha das datas se mantém. Porém, se a gente arrasta aqui, a gente vai ter as linhas andando, que é do nosso interesse, porém a coluna vai andar também, né? Então precisa travar a coluna, né, colocando o cifrãozinho aqui na frente do H nas duas condicionais. Então posso agora mover para baixo, que vai ficar travado aqui. A gente vai andar com as linhas, porém as colunas vão ficar. Essa coluna aqui, essa linha com o H, ela vai ficar travada. Então a gente esticou a fórmula para cá, certo? E agora a gente precisa esticar ela para lá. A gente vai trazer ela até aqui. O cronograma então vai até o dia 20, se não me engano, né? Deixa eu só dar uma olhadinha até qual que é o último dia. Acho que é dia 30. Não, na verdade dia 20 do 2. Dia 20 do 2. Acertamos aqui. Vamos colocar uma célula a mais, só para ficar uma sobrinha. As linhas, né, da tela do cronograma não podem ficar esticadas assim desse jeito, né? Vai ficar muito estranho. Então, para caber dentro de uma folha ou dentro da tela onde vai ser apresentado, a gente vai alterar a largura da coluna aqui para 1. E olha só, ficou bem mais interessante. Poxa, Washington, eu vou apresentar 0 e 1 em linguagem de máquinas? Não, isso aqui a gente utilizou apenas para a gente poder fazer a regra. A gente vai apresentar bonitinho. Mas como que a gente faz para apresentar bonitinho? A gente precisa aplicar uma condicional aqui na tela. A gente vai colocar aqui, adicionar regras, igual. Número 1, a gente quer, né, já até apareceu aqui, né, ficou pintadinho, só que a gente vai criar uma forma de dar uma melhoradinha. Preenchimento do fundo em vermelho, preenchimento da fonte, né, do númerozinho que está lá, em vermelho também, para o número ficar escondido. Olha lá que bonito. Ficaram pintadinhas. Vamos fazer a mesma coisa com o número 0. Se for 0, a gente vai pintar personalizado de branco. A fonte também na cor branca para deixar o 0 escondidinho. E olha só, a tela de preventiva apareceu aqui. Então a gente conseguiu com isso, pessoal, criar aqui um cronograma que seja apresentável de forma visual, no qual a gente consegue demonstrar
para as pessoas envolvidas no projeto o andamento de cada etapa. Né? Fica restando aqui, né, fazer as, as formatações de forma que vai ficar um pouco mais bonitinho. No tempo que sobrar ali, pré-reunião, dá uma ajeitadinha na planilha. Olha só. A gente moveu as regras do cronograma para cima, de forma que. Deixa eu dar uma consertadinha aqui. A gente vai conseguir acompanhar o andamento por aqui também. Então a gente tem o cronograma total de obra. A gente tem aqui que a obra, por exemplo, atrasou em um dia, começou no dia 1º do 1 de 2024, uma suposição, e hoje vamos supor que seja o dia 10 do 1 de 2025. E a gente tem aqui o andamento da obra em relação a como as coisas estão acontecendo. Né? Eu falo da obra, mas da obra, do projeto. Né? Aqui você consegue formatar, grama, ação do né? Aqui você consegue colocar a logo da empresa, né? Ou a logo do setor que estiver apresentando. E aí tá, gente, um cronograma feito em menos de 20 minutos antes da reunião, apresentável, né? E alterável, né? A gente consegue aqui mexer nas datas de forma a fechar o alinhamento e fica bem visual, bem interessante para todo mundo conseguir acompanhar. Muito bom. Só corrigindo aqui, pessoal. Eu cheguei a pensar que a planilha tinha dado um erro, mas eu fui mostrar como ela estava funcionando e acabei colocando 2024 e aqui é 2025. Então a gente consegue visualizar aqui que a gente consegue alterar o cronograma conforme os alinhamentos que forem sendo feitos na sua reunião com a equipe, certo? Olha só que interessante. E é isso aí, pessoal. Obrigado por ter assistido até aqui. Espero que tenha sido útil para vocês. Muito obrigado, uma boa noite e até mais.